Boa noite, saúde a todos com a paz do Senhor. Convido vocês a estarem louvando com a gente nesta noite. Em espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite para você que está nos assistindo. Estamos muito felizes de, pela 7ª noite consecutiva, estarmos aqui para poder trazer algo da parte de Deus. Deus colocou uma palavra ontem à noite no meu coração que eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para fazer no nosso meio. Amém? Aqui em Curitiba, a gente passou por já algumas semanas de lockdown e na última semana que passou, eles levantaram uma bandeira vermelha. E a bandeira vermelha diz que tudo tem que ficar fechado, apenas algumas coisas funcionam, como posto de gasolina, mercado, posto, mercado e farmácia. E ontem, a gente estava numa expectativa grande que durante a próxima semana, então, começaríamos a ter cultos presenciais aqui. E aconteceu que eles prorrogaram por mais de uma semana ainda
esse lockdown, e nós estamos aqui em Curitiba e ansiosos, né, para poder receber mais pessoas na nossa casa. E quando isso aconteceu, quando eu escutei essa notícia, Deus falou no meu coração, e Deus me deu uma palavra, que é a palavra que eu quero compartilhar com você. E é uma palavra de extrema importância para as nossas vidas e para o momento que a gente está vivendo, porque muitas vezes, eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou dizer agora, muitas vezes o inimigo ele se levanta para tentar calar a sua voz, o inimigo ele se levanta para tentar calar a voz da igreja. Isso não é de hoje, nem de ontem, nem do mês passado. Fazem mais de 2000 anos que isso acontece. Só que toda vez que o inimigo se levanta para tentar calar a voz da igreja, a igreja cresce, a igreja expande e a igreja avança. Toda vez que isso acontece, se o diabo soubesse o que aconteceria na cruz, o que ele teria tentado fazer é matar aqueles que estavam tentando matar Cristo. Mas ele acha que tem um plano, ele acha que está fazendo algo correto. Aos olhos dele, ele está caminhando nos passos que ele vai sair vitorioso. Mas mesmo quando ele pensa estar vencendo, ainda assim existe um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus santo que está do nosso lado. Então, se o diabo acha que nós, com as portas fechadas, a igreja vai se calar, ou deixar de avançar, ou deixar de expandir, o reino de Deus não está dentro de quatro paredes, e bem pelo contrário, o reino de Deus ele vai se expandir e avançar ainda muito mais. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que está dizendo aqui nós não somos daqueles que voltam para trás, nós não somos daqueles que retrocedem. É um tempo onde você tem que parar de pensar em voltar, parar de olhar para trás, porque o ontem já passou, o hoje é uma oportunidade, o amanhã é uma chance de sonhar. Você não está vivendo no ontem, você não tem como voltar atrás. Você tem que olhar para frente e seguir para o alvo, não esperando o amanhã, porque o amanhã talvez chegue, ou talvez você nem tenha o amanhã, mas o hoje, que é uma oportunidade, um presente de Deus, é o hoje que você precisa viver. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas ou ficam olhando para trás e acabam entrando em depressão, ou ficam ansiosas demais com o seu futuro e acabam entrando em ansiedade profunda. Mas pare um pouco de olhar para o seu passado, pare um pouco de pensar a respeito do amanhã, e comece a viver o hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que alguém perguntou para você o que você gostaria de fazer? E você respondeu: eu gostaria de estar aqui. A gente nunca responde: eu gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar nesse momento onde eu estou. O que eu gostaria de fazer é estar com essas pessoas. Porque a nossa mente está totalmente ligada no que vai acontecer ou no que aconteceu. Eu quero que nessa noite você se desligue um pouco, desligue a sua mente do futuro, desligue a sua mente do passado e viva a oportunidade que Deus está te dando agora de ouvir uma palavra que vai despertar o teu coração para viver o presente. As pessoas querem a presença de Deus, mas não querem estar presente no momento onde elas estão. Você quer a presença de Deus? Saiba que o lugar onde você está é implantado o reino dos céus, porque Deus te chamou para ser um guerreiro, uma guerreira que vai lutar e batalhar pelo seu reino. As pessoas estão com o mapa do tesouro na mão muitas vezes e procurando aonde está o X do mapa, onde se encontra o tesouro, e o X está bem debaixo dos seus pés. Esse é o lugar onde Deus queria que você estivesse. Quem sabe na frente do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Este é o lugar que Deus queria que você estivesse para ouvir a palavra que Ele vai trazer para o seu coração hoje. Então, se você chegou aqui abatido, se você chegou aqui triste, se você chegou aqui deprimido, deixa eu falar para você: hoje é noite onde você vai sair renovado, hoje é noite onde você vai sair alegre, hoje é noite onde você vai sair curado das suas enfermidades, hoje é o dia onde você vai encontrar esperança para o seu coração, para viver dias melhores que Deus tem para você. E eu, meditando a respeito do que o Espírito Santo me falou, de nós não podermos fazer culto na igreja,
Nós viemos agora de uma semana, onde amanhã nós vamos ter, hoje nós encerramos 7 dias de culto online, todos os dias que nós fizemos pelo Facebook e Instagram. E ontem o Espírito Santo falou para mim, a próxima semana não é semana de culto online, é semana de culto nas casas. Então durante a próxima semana vai ser uma semana onde nós vamos estar visitando pessoas. Vai ser uma semana onde, se você quer receber uma visita da parte de Deus, se você quer nos receber para fazer um culto na sua casa, nós estamos dispostos a ir até você. Se você quiser vir até a nossa casa estará de portas amplamente abertas e nós vamos ficar muito, mas muito felizes de receber você na nossa casa. Entre em contato conosco, nos chama no WhatsApp, nos chama no direct do Instagram, nos chama no Messenger do Facebook, aonde for, e diga: eu quero fazer um culto ao Senhor na minha casa, eu quero fazer um culto ao Senhor na sua casa, missionário. É uma semana de visitas porque é um ciclo, é um tempo onde o diabo ele acha que está destruindo as famílias, mas a verdade é que Deus vai fortalecer as famílias. Desde os primórdios o diabo tenta destruir as famílias. Ele está olhando isso como uma arma onde ele destrói famílias. Não é isso que está acontecendo. É um tempo onde você está em casa, mas você está fortalecendo a sua família. E se isso não está acontecendo, a partir de agora vai passar a acontecer. A sua família vai ser fortalecida no Senhor. A sua família vai crescer em Deus. O Espírito Santo vai habitar no seu lar. Os anjos do Senhor vão estar ao redor da tua casa. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo de depressão, não é tempo de ansiedade, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de ficar só pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu estava com a Sara, com a minha esposa, viajando em dezembro, antes de nós virmos para Curitiba, e o primeiro dia que nós chegamos em Goiânia, na casa da avó dela, o profeta chegou lá e ele não me conhecia, e ele veio até mim, e na oração ele falou: eu vejo vocês fazendo muitas visitas. Deixa eu te dizer, ele não me conhecia, e ele não sabia dos meus planos, e para ser bem sincero, apesar de há muitos anos estar orando por esse momento, nós não imaginávamos que seria agora, mas o profeta falou: em pouco tempo, vocês vão ser abençoados e vão fazer muitas visitas. E onde o Espírito Santo me trouxe essa profecia à minha mente, e eu lembrei agora do que eu devo fazer. Se eu estou aqui, se eu não posso fazer culto neste lugar, então eu vou fazer visitas. E isso já começou. Eu estava pesquisando na internet porque eu lembrei daquele filme Os Incríveis. Não sei se você já assistiu o filme Os Incríveis. Se você não assistiu, para que você entenda, eu peguei o Wikipedia aqui e diz assim, a respeito do filme, é um desenho animado, né? Depois que o governo baniu o uso de superpoderes, o maior herói do planeta, o Senhor Incrível, vive agora uma vida normal e pacata com sua família. E apesar de feliz com a vida doméstica, o Senhor Incrível ainda sente falta de tempos em que viveu como super-herói. E a sua grande chance de entrar em ação novamente surge quando um velho inimigo volta a atacar. Só que agora ele terá que contar com a ajuda de toda a sua família para vencer o vilão Síndrome. Eu busquei na internet. Eu acho que quem fez esse filme até leu a Bíblia e conhecia a Bíblia. Está muito parecido. Deus ele quer usar as famílias. Sabe, por isso que o mundo, por isso que os sistemas, por isso que o diabo está tentando redefinir o que é família. Porque quando ele vê que as famílias estão crescendo, quando ele vê que é a sua família que vai fazer a diferença no mundo, quando ele vê que é a sua casa que está trazendo a presença do Senhor para esta terra, então ele tenta redefinir as famílias. Mas aqui diz, o Senhor Incrível, que é o sacerdote do seu lar, ou a Senhora Incrível, que é a mulher da casa, ela está disposta a voltar a lutar contra a síndrome. Quantas pessoas, o nome do vilão aqui é síndrome, quantas pessoas com síndrome do pânico, quantas pessoas com pensamento suicida. Eu ainda busquei para saber melhor a respeito do que está acontecendo nesse momento, e diz ali, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o campeão mundial em casos de transtorno de ansiedade.
e ocupa segundo lugar em transtornos depressivos que podem levar ao suicídio. O Brasil é o país que mais registra transtornos de ansiedade e o segundo no ranking mundial em transtornos depressivos. Mas eu estou aqui para te dizer que acabou. Sabe, Jesus ele disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz isso lá em Mateus 16. Buscai primeiro o reino dos céus. Muitas vezes o nosso problema é a gente achar que existe uma lista. Buscar primeiro o reino dos céus. Então, buscar primeiro o reino dos céus é a igreja, em segundo lugar a minha família, em terceiro lugar o meu trabalho. Não, não é assim. A igreja, a sua família, o seu trabalho, os seus filhos, todos fazem parte do reino dos céus. Todos eles estão em primeiro lugar. A sua casa também está em primeiro lugar. É a sua casa onde começa a transformação do mundo. E é na sua casa onde o Espírito Santo quer habitar. É na sua casa onde o Espírito Santo quer estar. É na sua casa onde ele está batendo na porta. E aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele. É na sua casa onde as pessoas vão entrar e vão poder sentir a presença do Senhor. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse dos Nicolaítas. Eu odeio os Nicolaítas, diz o Senhor. Sabe o que eram os Nicolaítas? Eram pessoas que faziam com que o acesso a Deus se desse somente através deles. Mas deixa eu te dizer, você tem acesso a Deus aí na sua casa. Deus ele não está se apartando de você. Pelo contrário, Deus me colocou aqui hoje para falar para você. Se você mora em Curitiba, entre em contato comigo que nós vamos até você. E vai dizer assim a Bíblia, eu acho interessante, em Atos, assim que vem a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, presta atenção, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Romanos 12 diz que nós somos, o nosso corpo é a adoração ao Senhor, é um sacrifício vivo de adoração ao Senhor. Então, os ensinos dos apóstolos, a igreja é de extrema importância, a oração é de extrema importância, mas não fique achando que a comunhão e o partir do pão também não é, porque assim como é de extrema importância a oração e os ensinos dos apóstolos, a comunhão na sua casa e o partir do pão na sua família também é de extrema importância, e a presença de Deus também está ali. Então, se o seu corpo é um sacrifício vivo de adoração ao Senhor, não importa onde você está, na sua casa, no seu trabalho ou na sua escola, o seu corpo está adorando, o seu corpo está exalando um cheiro suave aos céus, o seu corpo é a própria oração caminhando, o seu corpo transmite cura para as pessoas, a sua voz é uma voz profética que libera futuros e destinos. Comece a entender que você mesmo é adoração a Deus. E vai dizer ali, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, e segundo cada um havia de mistério. Presta atenção, no momento mais difícil, no momento de perseguição da igreja, o que eles faziam era se apoiar. Esse é o momento onde talvez o diabo acha que está fechando a igreja, mas as famílias, além de estarem ficando mais fortalecidas, estão fortalecendo as suas comunidades. As pessoas estão com o coração cada vez mais generoso e preocupado em ofertar. Se você tem uma cesta básica, entrega. Se você tem como ajudar, ajuda. Se você precisa de ajuda, pede, porque eu tenho certeza que Deus vai enviar alguém para te ajudar também. E aqui diz, no momento de perseguição, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Me convida para um café. Se você quer a presença de Deus, me convida para um churrasco. Quer a presença de Deus, me convida para uma janta. Ou me manda uma mensagem que eu te convido, vem aqui tomar um café, qualquer hora. As portas vão estar abertas. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Você gostou disso?
Gostou que Deus ele está no seu partir do pão? Gostou que Deus ele está no café que você toma de tarde com a sua família? Eu gosto da passagem de Emaús, que Jesus ele encontra dois discípulos que não o reconhecem, a Bíblia diz, porque estavam como com os olhos vedados durante uma estrada, a estrada de Emaús, e Jesus falava a eles sobre o que os profetas diziam, e Jesus vai até a casa deles, e depois que eles partem o pão com Jesus, então Jesus some e um olha para o outro e diz: e não nos ardia-nos o coração enquanto ele nos falava? E aí percebem que era Jesus que estava com eles. Sabe por quê? No seu caminho para o trabalho, no seu caminho para a escola, Jesus está com você. Quando você está indo para casa, Jesus está com você. Quando você partir o pão com a sua família, quando você sentar para almoçar com a sua família, Jesus está com você. E o seu coração precisa arder, porque você sabe, esse lugar, esta mesa, esta casa é propriedade do Deus vivo. E Ele está aqui. Louvando a Deus e caindo todo o povo em graça, todos os dias acrescentava a igreja aqueles que se havia de salvar. Eram nas casas também que aconteciam os cultos e a presença de Deus se manifestava. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que durante essa semana a sua casa vai sim se transformar numa base missionária, a sua casa vai se transformar num centro de treinamento, a sua base vai se transformar num campo onde ganha almas, a sua casa é o lugar onde Deus habita. Deixa eu te dizer, pode entrar o viciado pela porta da frente e vai sair livre pela porta de trás. Se chegar alguém na sua casa com o coração quebrantado, com o casamento quebrado, eles vão sair apaixonados dali. Se chegar um enfermo na sua casa e essa pessoa dentro da sua casa, ela vai ser curada. É isso que eu tenho para dizer para você. Durante essa semana, a sua casa é um lugar onde vai capacitar líderes para fazer um terror na terra. Assim como dizia em Atos 17, chegou aqui aqueles que estão aterrorizando e transformando o mundo. Chegaram as famílias que estão tocando o terror também. São terroristas do Espírito Santo do Reino de Deus, que vem com uma bomba de amor e invadem os corações, e as pessoas que chegam na tua casa assim vão ser transformadas pela presença de Deus dentro da tua casa. O diabo pode falar para você: fique em casa, e você pode dizer para ele: dentro da minha casa a presença de Deus está, e mesmo que eu fique em casa, ainda assim os milagres, os sinais, as maravilhas e o poder de Deus não vai deixar de se manifestar. Eu estava pregando sobre tempo de reforma antes de ontem. Eu falava sobre como quando Neemias ele foi até Jerusalém reconstruir os muros, e ele chama as famílias, e ele em Neemias 3,16 vai dizer que ele chama as famílias. No capítulo 13 ele separa cada família, para cada família fazer uma tarefa, e ele coloca as famílias fazendo as suas tarefas. Por exemplo, ele vai dizer: a família Flores vai ficar naquele canto da cidade trabalhando, e a família do David vai ficar naquele outro lado da cidade trabalhando. E ele coloca cada família em um lugar para levantar os muros, porque nos muros mais frágeis ele colocava as famílias para proteger. Nos lugares mais baixos eram as famílias que defendiam Jerusalém dos inimigos. E sabe o que acontece? No capítulo 3, no verso 16, diz assim: até em frente dos túmulos de Davi e até o tanque, a casa dos heróis. Eu não sei se você sabe, existiam os heróis de Davi. Existia um lugar onde existiam os heróis de Davi, eram mais ou menos 600 heróis, e a Bíblia vai dizer que um daqueles homens, um daqueles guerreiros, eram como 1000 homens, mas tinham os 33 valentes de Davi, e esses eram mais fortes ainda que os 600. Imagina comigo, um guerreiro valia por 1000 guerreiros. E eles moravam numa casa que diz até a casa dos heróis. Imagina uma casa cheia de heróis. É o que a Bíblia diz. Não estou falando mais dos incríveis. Agora estou falando da Bíblia. Era uma casa de heróis. Pensa num bairro protegido. Pensa nos guerreiros, tudo morando numa mesma casa, e aquele bairro ninguém podia entrar. É isso que Deus quer. Deus quer fazer da sua casa uma casa de heróis. Deus quer levantar um homem incrível e poderoso dentro da sua casa. Deus quer levantar uma mulher virtuosa e poderosa dentro da sua casa. E o inimigo não tem chance lá. E lá dentro da sua casa é onde os milagres vão acontecer. A Bíblia vai falar aqui em Atos 11 a respeito de Marcos.
Marcos era um lugar, na verdade a casa dele era um lugar onde aconteciam muitos milagres. A casa de São Marcos, que escreveu o Evangelho. Em Atos 11 vai falar a respeito, presta atenção, Barnabé era primo de Marcos. E Marcos foi discipulado por Barnabé, que era amigo de Paulo. Em dado momento eles têm um atrito e vai cada um para um lado. E Barnabé chama Marcos, toma Marcos para ir com ele. E Paulo chama Silas, toma Silas para ir com ele. E Marcos vai com Barnabé e Paulo vai com Silas. E a Bíblia vai dizer depois por 4 vezes que Paulo lhe diz para Barnabé: manda-me Marcos ter comigo, porque ele é muito bom no serviço. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que na casa de Marcos, o Marcos cresceu em um ambiente familiar de cultos de oração na sua casa. Os pais de Marcos, a mãe de Marcos fazia cultos de oração dentro da sua casa. Então ele cresce vendo milagres acontecer. Esse é o momento de nós vermos milagres dentro de casa. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Talvez eles podem até te proibir de ir na igreja, mas eles não podem te proibir de ser a igreja. E Marcos, ele vivia nesse ambiente onde estava cheio de sobrenatural, cheio de poder. Tanto é que no capítulo 12... a Bíblia vai dizer que Herodes mata Tiago, o discípulo Tiago, e Pedro está preso. E o anjo vai até a prisão e liberta Pedro da prisão. E Pedro sai da prisão em êxtase e ele volta ao normal quando ele já está fora da prisão. E a Bíblia diz que ele corre para a casa de Marcos. E ao bater na porta, ele bate na porta de Marcos, a empregada corre, escuta a voz de Pedro e grita: ei, Pedro está na porta! E eles estavam orando na casa e alguém diz assim: não, é o anjo de Pedro. Presta atenção, é o anjo de Pedro. Como que eles viviam sabendo que, ou entendendo, ou pensando que era um anjo ao invés de Pedro? A fé deles estava tão grande, tão aumentada, parecia algo tão natural para eles, que era fácil eles pensarem que ao invés de Pedro, era um anjo. É isso, é esse o ambiente que Deus quer. Deus quer colocar anjos acampados à sua casa. Deus quer que os seus filhos cresçam sabendo: existe um anjo que cuida de mim. Deus coloca anjos ao meu redor. O Espírito Santo de Deus está aqui. A Bíblia vai dizer que dado momento Paulo está pregando na casa de Marcos, e a pregação de Paulo é muito longa, e um menino dorme perto da janela e cai da janela, e quando ele cai da janela, ele morre. E Paulo para o culto e diz assim: espera só um pouquinho. Aí ele desce correndo, Paulo vai lá, ressuscita o menino, volta, vamos seguir o culto aqui. Como que a cabeça de uma criança cresce, como que a cabeça de Marcos cresceu dentro de uma casa onde ele via o morto ser ressuscitado. Às vezes nós queremos proteger as nossas crianças do mundo, mas não se trata de proteger, mas se trata de preparar pessoas e crianças para lidarem no mundo lá fora, para que quando as suas crianças chegarem na escola, para quando as crianças forem para o professor e o professor falar: ei, Deus não existe. Como que Deus não existe se eu vi na minha casa o morto ser ressuscitado? Como que Deus não existe se a minha mãe orou e a pessoa foi curada? Como que Deus não existe se a minha avó vive profetizando? Como que Deus não existe se meu pai estava expulsando um demônio que nem um exorcista? E aí você acha que o professor vai converter o seu filho? Não, é o seu filho que vai converter o professor, porque eles estão tendo experiências tão reais. E esse é o tempo de sua casa construir uma história. Esse é o tempo de sua casa ter seus próprios milagres. Esse é o tempo de as pessoas verem você crescer em Deus e poder saber que naquela casa existe cura. Como que as crianças vão reagir quando elas ouvirem algo contrário? Eu dava aula numa escola cristã, e eu amo escola cristã, e eu não estava lá para proteger elas do mundo, eu estava lá para treinar líderes que vão fazer a diferença no mundo. Eu não estava lá para esconderem elas dos perigos, mas para que elas pudessem conhecer o poder de Deus e o poder que opera através da vida delas. E quantos testemunhos eu ouvi? As crianças voltavam e diziam: professor, meus pais estavam brigando. Eu entrei no meu quarto, fiz o que o Senhor falou, conversei com Jesus e eles pararam na hora. Professor, a minha vovó estava doente e eu fiz o que o Senhor falou, eu coloquei a mão nela e falei: Jesus cura, e ela foi curada. Porque não existe um Espírito Santo Júnior, não existe um Espírito Santozinho.
Da mesma maneira que você pode ser usado por Deus, as crianças também são usadas por Deus. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito Santo que habita em mim, é o Espírito Santo que habita em você, e é o Espírito Santo que habita no seu filho de 5 anos, no seu filho de 8 anos, no seu filho de 12 anos. E a mesma coisa que você pode fazer, a mesma oração que você pode fazer para que uma pessoa seja curada, os seus filhos também podem fazer. E esse é o tempo de ter experiências reais, incríveis com Deus. Eu vi um filme, eu até recomendo, O Pai das Luzes. Não, O Pai das Luzes tem 3. Tem O Dedo de Deus, eu acho que é No Dedo de Deus, tem no YouTube esse filme. Tem uma missionária lá em Moçambique, a Randy Baker. E ela tem orfanatos, vários orfanatos. Tem um dia onde foram vários médicos, porque falavam a respeito dos milagres que aconteciam e as pessoas estavam duvidando, e os médicos foram lá para saber se era verdade. Então eles examinaram centenas de pessoas surdas. E aí depois que eles fizeram os exames, estava comprovado que todas aquelas pessoas eram surdas. Enquanto eles examinavam, as crianças chamavam ela e diziam: mamá, queremos orar pelas pessoas. E aí depois que terminou os exames, ela disse: então pode ir. Aí todas aquelas crianças foram e começaram a orar por todas aquelas pessoas surdas, e todas as pessoas surdas foram curadas. Depois voltaram a fazer o exame e viram que um milagre tinha acontecido, e todas as pessoas tinham sido curadas. Porque não depende da idade, depende de na sua casa existir a presença de Deus, depende de os seus filhos, de a sua família crescer vendo Deus operar milagres. Por que José muda o Egito? Porque José disse: o meu pai me contava. Por que José interpretou sonhos de Faraó? Porque o meu pai interpretava sonhos e me ensinou como que eu interpreto também. Sabe? Quem sabe José um dia falou assim: o meu avô já era velho e a minha avó já era velha, Abraão e Sara, meu bisavô, mas eles tiveram filho. O meu pai, Deus falou para ele plantar quando não estava chovendo na terra, e ele teve uma grande colheita. O meu avô fez isso, o meu pai fez aquilo. Ele cresceu no meio de histórias onde Deus operava, e que a sua casa seja um lugar cheio de histórias onde Deus opera também. É a presença de Deus na sua casa. Eu quero orar com você. E eu vou dividir essa palavra em 2 partes e eu vou continuar ela amanhã. Esse é o momento, esse é o ciclo onde Deus vai se manifestar dentro da sua casa. Eu vou repetir: me chama para um café, porque Deus se manifesta. Venha aqui tomar um café comigo, porque Deus se manifesta. Eu estou tão feliz porque Deus falou comigo ontem à noite. Hoje já recebemos uma visita. Dona Maria esteve aqui com a gente, conversamos horas aqui. Lindo, maravilhoso, quantos testemunhos ela nos contou, quanta coisa linda a gente pôde ouvir. E ela saindo daqui, nós fomos fazer uma visita e fomos na casa do John. E lá na casa do John, lindo, a manifestação, a presença de Deus estava naquele lugar. A gente apresentou lá, consagrou um bebê para Deus. E eu falei, a Bíblia diz em Provérbios: ensina ao menino o caminho que deve andar e nunca mais se desviará dele. Presta bem atenção, a Bíblia diz: ensina ao menino o caminho, mas não diz ensina ao menino no caminho. A Bíblia diz: ensina ao menino no caminho. Por quê? Porque você caminha junto com ele. Não é você apontar a direção para as pessoas da sua casa, é você pegar na mão dela e caminhar junto com ela nesse caminho. Não é você só dizer é por ali, mas viver uma vida diferente daquilo que você quer que ela viva. Porque eu já falei, um dia eu sonho que o meu filho ele vai acordar de noite e vai ver o pai dele orando de joelhos na sala. Você quer que os seus filhos cresçam com experiências com Deus, nos momentos difíceis da sua vida, deixam que eles vejam as suas fragilidades sendo curadas por Deus, porque se um dia eles tiverem um problema, eles vão lembrar: quando os meus pais tinham um problema, eu sei aonde eles buscavam socorro, eu sei aonde eles buscavam fortaleza, eu sei aonde eles encontravam cura e solução para os seus problemas, e do mesmo jeito eu vou seguir o mesmo caminho. Hoje eu estou passando por um momento difícil, e eu sei aonde está a cura dos meus problemas. E a gente já tem lugar para comer um churrasco amanhã. E a gente já tem convite para a visita na segunda. Acabei de receber.
Então a gente está vendo que esse é o momento onde a reunião vai acontecer nas casas e a presença de Deus vai ser nos lares. Se eles querem e acham que podem impedir a presença de Deus de se manifestar, o diabo está muito enganado. Porque eu vou repetir, talvez eles possam até te proibir de ir na igreja, mas eles não podem te proibir de ser a igreja. E o governo proibiu o Senhor incrível de continuar combatendo síndrome. Mas dado momento ele pensou, não, eu e a minha família estamos aqui porque somos heróis e vamos fazer a diferença. E é isso que você precisa colocar na sua cabeça. Senhor Deus, eu oro por aquele que está assistindo, Pai. Que a Tua presença seja manifesta nas suas casas. Que eles venham ter experiências reais e incríveis com o Teu Espírito Santo. Que eles vejam o Teu Espírito Santo curando nos seus lares, restaurando nos seus lares, trazendo libertação nos seus lares, salvação, remissão de pecados. Que almas sejam salvas dentro dessas casas. Que haja paz, que haja alegria, que haja saúde, que haja prosperidade mesmo em meio à crise. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar tocando mais um louvor. Continue em oração e louve com a gente. Amém? Eu não podia ver pra poder entender que escolheste a mim pela vitória levada. Nunca serei perfeito e dá o que eu não mereço. Transformas todo o meu ser para a tua glória. Tu és meu campeão. Gigantes caem ao chão, vencedor. A batalha ganhou. Eu sou quem diz.